O negócio é o seguinte, rapaziada. Aqui no YouTube existem um dos canais que eu sou completamente apaixonado. Apaixonado assim, muito. Muito, muito, muito mesmo. Que se chama Por Onde Andrei. Se você não conhece, é um canal muito foda que se trata de casos de futebol. Ele investiga, compila tudo em um vídeo muito bem explicado e posta aqui no YouTube. Pra você que não conhece, o canal tá aqui na descrição. Os vídeos dele são muito bons, eu sou muito fã dele. Dito isso, o vídeo é A Verdadeira História dos Socos em Ronaldo Fenômeno em 94. Eu acho que foi uma história que o próprio Ronaldo contou, se eu não me engano foi no Charla Podcast ou no Duda Garbi, não lembro qual que foi. Mas ele contou que saiu que um cara meteu-lhe 3 socos na cara dele, ele meteu 3 gols, uma parada assim. Mas vamos ver se realmente é sobre esse caso ou se eu vou passar uma vergonha federal. Mas é o único caso que eu me lembro de 94. Eu nunca recebi tantas vezes o mesmo pedido pra investigar uma história. No dia 21 de março, Ronaldo Fenômeno foi ao Charla Podcast. No Charla Podcast, e contou então. a história do dia em que, jogando pelo Cruzeiro, ele levou 3 socos de um zagueiro mal encarado no interior de Minas Gerais. A gente foi jogar no interior contra Caldense, eu acho. Caldense? Longe pra caramba de BH. Dias antes eu dei uma entrevista falando que ia fazer 3 gols no jogo seguinte contra Caldense. Os caras falavam o quê pra tu? O que? Assim? Sai daqui, moleque, eu vou te matar. Eu vou quebrar tua perna. Aqui o interior sempre muito calmo, sempre muito ameno. O pessoal fala que o pessoal é super educado aqui. Sim, pois é, olha aí. Vai quebrar teus dentes, vai pro outro Joga lado. com a peixeira embaixo do braço. Pô, Campeonato Mineiro, antigamente, em 93... devia ter 2 câmeras no estádio. E uma é preto e branco ainda. Pô, deu 5 minutos com a bola lá longe, o cara veio por trás, só sentiu o melado já descendo na boca. Bom, puta que Caiu pariu. de aparelho, rasgou tudo aqui. Nossa, de aparelho. Cara, e outra coisa. Aqui, nessa época aí do interior, do futebol, lá de 94, cara, os caras faziam os malucos virar homem na marra. Você vai virar homem bruto. Porque tem como um cara crescer apanhando desse jeito aqui, sangrando na boca, não falar, porra, eu vou meter gol, eu sou foda. Não tem como, não. Se o cara sobreviveu a isso aqui, sobreviver depois ganhando milhões, jogando lá fora, é mamão, né, cara? 3 gols na casa do caralho, filha da puta. Vai morrer aqui hoje. Eu, caralho, cara. O cara Pessoal veio, super fez receptivo, do outro né? lado e outro De soco novo? na boca, assim. Ninguém vê nada, cara. E aí, acabando o primeiro tempo, bola lá longe, ele foi e pei. E nessa época aí, o Ronaldo já era o brabo, hein, Outra mano? Já porrada metia na minha gol pra boca. caralho. 3. Aí ele falou, olha, toma aí, teus 3 gols de hoje vai ser esse aí. 3-0 a gente, fiz os 3 gols. Sério mesmo? Caralho! Porra, pro cara falar isso e fazer tem que ser... Porra! Não dá pra ser pouca coisa não, hein, mano? Vou meter 3, vai lá e mete 3. Porra! E agora eu quero ver ele ter coragem de chegar no cara que deu o soco dele e falar assim, e esse daqui são seus 3 gols. Ele nem sai do estádio, Calma, né? cara. Ou sai de Porra, ambulância. aí... É uma história muito difícil de apurar, mas essas são as melhores. Desde esse dia, eu entrei numa busca que me levou a muitos lugares e a muitas pessoas. Eu acho que eu cheguei numa boa resposta, mas eu quero levar vocês comigo. Então, eu vou fazer uma coisa um pouco diferente. Eu vou transformar esse vídeo num manual de como investigar histórias antigas de jogadores de futebol. Cara, o canal desse cara aqui é sobrenatural, cara. Eu reitero, vai lá no canal dele, se inscreve lá, pelo amor de Deus. O cara é muito foda. Quando a gente tá investigando histórias assim, bem antigas, contadas ao vivo, meio no susto, algumas coisas precisam ficar claras. Tudo pode estar errado. Os elementos que nós temos são os seguintes. Contra Caldense, eu acho. Dias antes eu dei uma entrevista falando que ia fazer 3 gols no jogo. Ia ter 2 câmeras no estádio. 3-0 a gente, fiz os 3 gols. Esse é o ponto de partida, mas a gente não pode tratar como fato absoluto. É muito comum que em histórias assim, o jogador Romário tem a história mais famosa do carnaval. Mais escapado do Barcelona, é se verdade ou lembre mito? da ideia geral, porque a sensação tá lá. Cara... Pô, essa daqui é foda, viu? O Carlos Alberto foi chamado de Naldo do futebol. Mas confunda dados mais objetivos. É assim com a gente Ai, também. Quando a cara. gente Aí lembra o Naldo aí, de pô! causos de tanto tempo atrás. Cara, o Didi, relembro quando o Renato Aragão contou a história de como o Didi foi inspirado em Didi. Que isso, cara? Que porra é essa?
Acho que o Didi não vai querer mais ser comparado ao Didi, não. É muito provável Deixa que o morrer essa Ronaldo história. realmente tenha apanhado muito num Carinha jogo dos dele. Campeonatos Mineiros de 93 ou 94, que esse jogo tenha sido no interior, já que o fato de que haviam poucas câmeras no campo é marcante pra ele, e que ele tenha lavado a alma cumprindo alguma promessa A carinha dele. Nem parece que já tem 800 gols com 20 anos. de marcar gols. Vamos em frente. Jogadores de futebol como o Ronaldo dão muitas entrevistas na vida. Por isso, é improvável que aos 48 anos de idade ele tenha tirado uma história nova da cartola. Vale a pena começar tentando entender se ele já contou a mesma história em algum lugar e como contou. Eu já contei isso em algum lugar aí. Essa é uma participação dele no Resenha ESPN de 2016. Tem uma história que é Nossa impressionante. Eu não senhora. lembro o time exatamente, pode ser que eu erre. Mas pode até aparecer a imagem ou essa história, como foi exatamente. Mas jogar no interior de Minas, às vezes era a câmera abertona do jogo e não tem aquela câmera do campo, não tem uns detalhezinhos. Dessa vez foi com menos detalhe, né? Nem lembrava o nome do time. Foi... Entendeu onde ele vai chegar. A história permanece a mesma, exceto por um detalhe. Em vez de citar a Caldense, ele admite que não lembra o adversário. Talvez o Ronaldo tenha falado da Caldense porque foi um time marcante na carreira dele. Começou a jogar pra valer mesmo com 16 anos? 16. Fui lançado contra a Caldense em Poço de Caldas. A estreia profissional olha aí. dele foi contra a Caldense. O zagueiro responsável Cara, com 16 anos. Olha só, 16 anos e ele já foi essa porra aqui. Tem tudo a ver com o vídeo que, se eu não me engano, saiu ontem, falando do Lamine Yamal com 17, hein, cara? A régua dele é muito, muito alta. Se liga. Com 16 anos, o Ronaldo já tava metendo gol adoidado. Então, porra, é foda, né, mano? Muito foda. E esse pela menininho, esse marcação modelo foi o capricho russo. aí? Esse cara aqui. Eu vi Caralho, se o zagueiro chama Russo, eu nem entro em campo, porra. Que algumas é isso? entrevistas do Russo e ele é a pessoa mais fofa que eu já vi em toda a minha vida. E muitas Ué? lances assim, ele fala, vai com calma, Russão, vai com calma. Eu falei assim, Ronaldo, eu tenho que fazer meu trabalho, parceiro. Caralho, o Russo é mó fofinho, cara. O Russo é gente boa. Se Porra. quiser, me saca. Aí, assim, então Quando o apelido não tem nada a ver com a sua personalidade. faça o seu trabalho. A menos que ele se transforme em um monstro em campo. É difícil que seja o nosso valentão. Pra descartar de vez, eu entrei em contato com a assessoria da Caldense, que negou. Hora então de descobrir o verdadeiro adversário. A internet tem alguns heróis esquecidos que mantêm tudo funcionando por aqui, enquanto a gente fica rolando nosso feed. Algumas dessas pessoas são os caras que digitalizam melhores momentos de Cara, esses malucos são muito foda. Olha só, 200 views, 70 views. E os malucos postam vídeo que eles arrumam lá 2009, 2001. Cara, é muito foda esses conteúdos desses caras aqui. Parece um submundo do jogos YouTube, antigos cara. e sobem no YouTube. Bizarro. Por causa desses caras, a gente consegue achar praticamente Vai lá, 50 views, os malucos toram de postar vídeo, ó, tudo um mês. Eles conseguem um acervo gigante e vai tocando pau, né, velho? todo 5x1, os olha lá, que jogos da do hora. Ronaldo pelo Cruzeiro. Olha essa gravação, mano. Aí vem ele de novo, ó. E é frio, hein? Hã? Fica desesperado na frente do goleiro. Golaço, hein? Cruzeiro. E descobre rapidamente que ele nunca fez 3 gols no interior. Talvez a gente tenha que focar em 2 Porra! gols. Foi procurando jogos assim, Ronaldo em que o Ronaldo mentiroso. marcou 2 gols no interior de Minas, que eu cheguei nesse aqui, contra o Alfenense. Podia ser só mais um jogo, entre vários, se não fosse esse comentário no YouTube. Tive o prazer de não só preparar o gramado do Gigante da Avenida, Campo do América, pro Caralho! show do Fenômeno. Tudo em prol do trabalho do meu pai, João do Campo da Saliba. Velhos tempos. Meu pai com a bomba costal nas costas, marcando o campo de futebol, onde eu tinha demarcado as linhas. Inclusive, até hoje, vivo a resenha com profissionais do futebol que duelaram com o Ronaldo Fenômeno em Alfenas. Meu amigo Carlos Bahia, meu mestre dentro Caralho, das que 4 da linhas, hora, do mano. Cruzeiro no Campeonato Mineiro. Prometeu e fez os 3. Muitos anos depois, como pai de família, vivo e trabalho em Brasília, sem abandonar a minha paixão, o futebol. Esse comentário foi escrito 3 anos atrás, muito antes do Charla, e cita uma promessa do Ronaldo de fazer 3 gols. Eu precisava entrevistar esse cara. Não, não é possível. O maluco conseguiu uma entrevista com o maluco X. Caralho, Andrei, que porra é essa, mano? Jorge, tá me ouvindo aí? É porque é o seguinte, o meu pai, até 2012, Eita porra.
Bela careca, viu, senhor? Ele morou num estádio lá. Tá certo que nos últimos 10 anos lá da vida dele, ele tava doente e tal, mas ele era o zelador de um estádio onde eu morei desde 1989 em Alfenas, né, que é o estádio do Clube Esportivo Operário. Eu esticava as linhas lá para marcar o campo e ele vinha colocando aquela marcação. E aí, na época, o pessoal do América chamava meu pai para ir lá fazer a marcação e eu ia junto, né? E aí, como bônus, a gente ganhava os ingressos para assistir aos jogos e esse jogo foi um deles. Cara, isso é muito interior. Pra quem não sabe, eu moro no interior. Cara, isso aqui é muito interior, cara. Você faz um trabalho pro maluco no campo. Pode ficar aí assistindo. Pode até assistir sentado no banco de reserva. O que nós assistimos foi no dia 25 de fevereiro de 94, numa sexta-feira, né? O Cruzeiro, ele tinha jogado em Três Corações. Na quarta-feira, se não me engano, foi onde o Ronaldo deu a entrevista. E na verdade, teve essa fala dele mesmo, porque ele tinha feito 2 gols no jogo de 4-2 do Cruzeiro contra o Valério Doce em Itabira. Aí depois eles jogaram em Três Corações, por sinal, 2 gols dele. O talentoso Ronaldo. Caralho, gosta pouco de fazer gol. Primeiro com oportunismo, Cruzeiro 1-0. E Ronaldo, claro, fez também o segundo. Tá aí, acompanhe. Final, Cruzeiro 2-0. Estreando o técnico Enio Andrade em cima do Atlético de Três Corações. E foi onde esses caras, quando eles vêm aqui pro interior, cara, eles movimentam uma multidão. Pra quem não sabe, inclusive, a minha terrinha aqui é do Estevão. O Estevão foi revelado aqui, nasceu aqui, né? E, cara, quando tem tudo, qualquer coisa relacionada ao Estevão, igual quando saiu essa ideia dele ir pro Chelsea, né, que ele foi contratado, cara, é bizarro, porque sai em jornal, até hoje sai em jornal, sai em revista, esses jornais mais locais aqui, sai, porra, tudo que você puder imaginar relacionado ao Estevão, que acontece de grandioso, sai. E aí, quando essa galera pisa aqui, mano, é festa pra tudo que é lado, né, cara? É muito foda isso, cara. Interior é do caralho. O repórter entrevistou ele e perguntou assim, qual seria a expectativa pro próximo jogo e se ele prometeria gol. Foi onde ele falou, vou fazer 3 aí. O Roberto foi a primeira Tem que ter chave moral, pra resolver hein? o mistério e a tal da promessa que o Ronaldo fez. Naquele comentário, ele citou Carlos Bahia. Carlos Bahia é Luiz Carlos Bahia, o jogador do Alfenense que teve a responsabilidade Esse aí de tem marcar mais o cara de Ronaldo nesse broncudo, jogo. né? Ele Olha lá. é um cara espetacular, assim, fora de campo. Futebol é isso, né, cara? Mas fora de campo, um cara muito alegre, um cara muito amigo, assim, bacana, contador de histórias. E ele passou por vários clubes brasileiros aí, né? Era um zagueirão raiz, assim, mas ele é um cara que sempre soube jogar, né? Pesquisando um pouco mais sobre o Luiz Carlos Bahia, a gente acha outras coisas que corroboram Luiz a história Carlos do Roberto. Bahia. Na seção Que Fim Levou, no site oficial do jornalista Milton Neves, a relação com o Fenômeno é destaque. Ronaldo Fenômeno morria de medo dele. Após um jogo, ao ser perguntado quem mais bateu nele, que à época defendia o Cruzeiro, o Fenômeno não pestanejou. Luiz Carlos Bahia, sem dúvida. Porra, você causar medo no Ronaldo Fenômeno é moral, hein? E olha a estileira do malandro aqui, ó. Pulseirinha, colarzinho, brinquinho. Pô, mala, hein? A frase ficou pra história, mas não é desabonadora da carreira do querido Luiz Carlos Bahia, que também atuou pelo América de Rio Preto. Não, Sergipe. pô, o Ronaldo Fenômeno, não sei também quando é isso daqui, mas o cara já enfrentou zagueiros de milhões de reais. E aí ele fala assim, não, quem me causa medo é o Luiz Carlos Bahia. Pô, Uberlândia, muito Esportiva foda. de Passos. A primeira coisa que eu sempre faço nessas pesquisas é procurar jornais da época. No caso do Campeonato Mineiro, é muito difícil, porque os jornais de Minas Gerais não estão digitalizados e nem são públicos para consultar. Eu levei essa dificuldade para um amigo meu, o jornalista mineiro Fábio Correia, que já me Contato é ajudou em tudo, outras né? furadas desse tipo, e ele se disponibilizou a ir pessoalmente retirar esses jornais, e voltou com isso aqui. Cruzeiro pode assumir a Caralho, que liderança em maluco pica, Alfenas. velho. O Cruzeiro deve apresentar uma nova postura tática. Uma das exigências do técnico, o Enio Andrade, é a manutenção do artilheiro Ronaldo mais próximo da área. Ele é um excepcional centroavante Porra, e não que deve se escolha afastar mal, da hein? Que grande escolha área. ruim. O Enio sabia das coisas. Cruzeiro assume a liderança com vitória em Alfenas. Mais uma vez, Ronaldo mostrou as suas qualidades de artilheiro, marcando 2 belos gols. O estado de Minas não fala nada. Caralho, o que é isso aqui, mano? Olha a impressão que antigamente... O que é isso aqui? É um carro? Que porra, não dá pra ver nada. Sobre promessa, nem sobre o Ronaldo ter apanhado. Talvez essa história tenha sido maior em Alfenas do que em Belo Horizonte. Talvez o jornal local tenha alguma coisa. Interior O repórter é muito maior Valdir do que Cesário, capital, do Jornal né? dos Lagos, quebrou meu galho e me enviou essa capa.
De acordo com o Valdir, a nota do jogo foi curtinha porque a partida foi na sexta e o jornal saiu no sábado cedo. Eles não tiveram muito tempo pra escrever. Mas tudo bem, porque tem exatamente o que eu preciso. Cruzeiro ganha de 3-0 do Alfenense. É verdade. Ronaldo promete e faz 2 gols, assumindo a artilharia. Nessa época, era muito fácil apostar que o Ronaldo ia fazer gols pelo Cruzeiro. Se você também é bom de aposta, eu te indico a KTO pra se divertir. Eles têm as melhores odds do mercado e apoiam a existência desse canal. Mas então é exatamente isso que ele falou. Realmente, se esse tipo de canal aqui, investigativo, que traz a parada, que vai a fundo, não tiver um patrocinador, cara, sinceramente, é inviável ficar no YouTube à mercê do AdSense, sinceramente. Porque a aposta é proibido para menores de 18 anos. Valeu, KTO. O próximo passo é procurar imagens. Existem muito poucas dessa partida entre Alfenense e Cruzeiro na internet. Na verdade, só os gols. Em campeonatos estaduais... E dá pra ver certinho lá. Esse aqui é o Ronaldo. Ou é esse? Não, esse aqui tem muito cabelo. Porra. Parece um borrão. Os jogos dos times grandes do interior geralmente são um evento para as TVs locais. E o Alfenense Futebol Clube jogou na última sexta-feira contra o Cruzeiro Esporte Clube. Aproximadamente 6 mil torcedores pagantes estiveram no estádio Francisco Leite Vilela e viram a um bom espetáculo e a vitória do Cruzeiro por 3-0. Aqui, eu preciso agradecer imensamente a equipe de acervo da TV Alfenas. Eles fazem um trabalho incrível que eu vi poucas vezes no interior do Brasil, preservando a história da cidade. E quando eu pedi informações do jogo, eles se disponibilizaram a digitalizar uma fita e me enviaram 18 minutos dos melhores momentos de Alfenense e Cruzeiro em 1994. Os caras têm isso guardado até hoje, mano. Entrevistas pré e pós-jogo. Ronaldo, sai de Alfenas hoje como artilheiro do Campeonato Mineiro? Porra, mano. Se Deus quiser, né? Eu vou trabalhar. Olha o Little Ronaldo. Pra isso, eu vou movimentar o tempo todo. Para que eu consiga marcar os gols e ajudar a equipe do Cruzeiro a sair com a vitória. Você tem esperança de ir no Mundial, no Nossa, os caras têm isso guardado, é muito foda. Do Brasil? É lógico que tem, né? Eu tô trabalhando pra isso e se Deus quiser eu vou conseguir chegar lá. O jogo foi 3-0. O Roberto Gaúcho marcou primeiro nesse rebote. Muito polêmico, que nasceu o primeiro gol da partida, o gol aí do Roberto Gaúcho. Na minha opinião, eu acho que ele estava impedido. Eu acho que ele estava impedido. Depois o Ronaldo fez o segundo. Os dois do primeiro tempo, por sinal. Ronaldo, né? O centroavante dele. Pelo amor de Deus, joga com uma facilidade absurda, cara. Esse golaço. Olha aí, como o Ronaldo corta os jogadores do grupo. Não tem condição, não. Como é que joga contra um cara desse? Né? E toca de bico, de esquerda, pro fundo das redes. Cara, ali, ó a tranquilidade do narrador. Né? Fazendo o terceiro gol. Infelizmente, o Ronaldo estava certo. São poucas câmeras, não tinha VAR. Apesar da joia que são essas imagens, não dá pra achar muito ele apanhando. Mas o registro lotado lá, interior é isso aí, ó. Ronaldo vem, lota saber mais sobre Luiz Carlos Bahia, que eu fui descobrir depois que é um dos jogadores mais importantes da história do futebol. Caralho, olha a cara desses malucos aí, velho. Porra! Dá até medo de jogar, mano. Tá maluco, velho. Parece que você sai de ambulância só entrando contra esse time aqui. De Alfenas. Pra chegar nele, vale procurar os companheiros de time. E foi assim que eu cheguei no atacante dele. Alexandre Cota. Esse aqui. Lançando a bola para o Alexandre Cota. Ele aí que tem a marcação do Luizinho. Ele que vai ganhar a bola. Ele ganhou a bola do Luizinho, né? E tenta aí fazer. Porra, olha o narrador, mano. Parece que tá triste. E hoje em dia você traz o traço paralelo com o André Henry, né? Alexandre, tranquilo, que é muito bom, diga-se de passagem. É uma partida importante, uma equipe difícil. Nós estamos dentro de casa, vocês vão mostrar um bom futebol e se Deus quiser conseguir um bom resultado aqui hoje. O que acontece? Realmente aconteceu uma entrevista na semana, cara. Entendeu, André? Ele deu essa entrevista durante a semana e o Bahia falou, eu vou rachar ele no meio. E foi com a gente mesmo, né, cara? Nós perdemos o jogo de 3-0, né, cara? E o Bahia... Ele é foda, o Ivan, né? O Gomes, os meninos estavam falando assim, cara, foi o melhor ataque que jogou contra a gente, né? E ficava elogiando o Ronaldinho, né? Que eles tomaram esses 3 gols. O Ronaldinho considera um dos gols mais bonitos da carreira dele. E aí eu brigava, rapaz, você não tem vergonha na cara, não, rapaz? Você fala uma bobagem dessa? Vocês tomam um sapé caiado danado. Aí o pessoal indagava, e aí, Bahia, como é que foi marcar o fenômeno e tal? E falou, cara, era foda. Você dava porrada nele e ele vinha pra cima. Aí disse que ele falava assim, pô, tio, quanto mais tu chegava junto, mais ele ia pra cima, assim. E aí disse que tava porrada, ele falava, vou de novo. E assim, é o que ele contava, né? Porque eu não jogava, não tava dentro de campo, né? Mas essa história do Ronaldo foi verídica, cara. Essa coisa que ele falasse que tomava as porradas assim, aí, tipo, com aparelho, sangue, aquela coisa. A única forma de fechar essa história era falando com o homem. Não é possível que o... Cara, não é possível que o Andrei conseguiu falar que isso tudo... Cara...
Que porra é essa, Andrei? Mano... Cara, seu trampo é invejável. Que porra é essa, Luiz mano? Carlos Bahia, uma pessoa muito querida que todo mundo lembra com carinho. O Bahia era um irmão, cara, um cara assim, extremamente extrovertido, baixo astral, isso não existe pra ele, não existia momentos de tristeza, mano, entendeu? De alguma forma, eu tô arrepiado, o Luiz Carlos fazia as coisas ficarem legal. De alguma forma, ela ia ficar legal. Eu não me lembro de ver o Bahia triste. Eu não me lembro de ver o Bahia reclamar de alguma coisa. Todo dia ele era alto astral. Mas infelizmente não vai dar. Morreu na sexta-feira, dia 29 de setembro, no hospital da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, em Uberaba, o ex-jogador de futebol profissional Luiz Carlos Ribeiro, carinhosamente conhecido como Luiz Carlos Bahia. Porra, aí pesou o clima aqui. Porra. Com passagens por várias equipes de futebol brasileiro, o jogador iniciou o futebol profissional no Clube Esportivo Passense, na cidade de Passos, pelo Alfenense Futebol Clube. Caralho, aqui do lado, velho. Time do seu coração. Jogou na década de 1990. Depois de uma vida inteira dedicada ao futebol, Luiz Carlos Bahia morreu em 2023. No obituário dele no Jornal dos Lagos 64. de Alfenas, o Ronaldo é citado. Em 25 de fevereiro, foi incumbido da marcação do jovem atacante Ronaldo, então com 17 anos, já despontando como fenômeno diante do Cruzeiro no Estádio do América. Apesar da derrota em casa por 3-0, o jogador local foi lembrado pelo goleador em entrevista à revista Placar como um marcador implacável. Infelizmente, então era ele, pô, olha aí. Nós fizemos bons jogos aqui contra Cruzeiro. Não, mas... Ih, caralho, aí, ó. Cabelo já foi embora. Mano, mas ele não tá falando, ó... Em 25 de fevereiro foi incumbido, o jogador foi lembrado pelo goleador... Ah, tá, não. Como um marcador implacável. Infelizmente, eu não achei essa entrevista. Nós fizemos bons jogos aqui contra Cruzeiro, encheu aí com o menino Ronaldo, né, tava estourando. Então ele veio aí e todo mundo até me cobra até hoje, como é que você não conseguiu marcar o Ronaldo? Eu falo, não tinha como, até hoje ninguém conseguiu marcar, né? O Facebook dele continua de pé e é praticamente um mural de saudades de um cara que, apesar da história do Ronaldo, parecia ser muito gente boa. É uma pena que eu não tenha como entrevistar o Luiz Carlos Bahia. Ia ser incrível terminar esse vídeo com uma declaração dele ou confirmando ou, quem sabe, negando essa história. Mas tudo bem, porque a gente vai fazer isso. O Facebook, às vezes, é uma mina de ouro, muito por ser a rede social mais antiga que a gente ainda tem de pé. Em 27 de abril de 2017, alguém publicou no mural do Bahia o seguinte post. Aí, Luiz Carlos Bahia, será que ele tá falando de você? A entrevista do Resenha ESPN já tinha saído, então vamos supor que seja isso. O Bahia só não batia na mãe dele porque ela não tava em campo. Caralho, eu tinha quase mano. certeza, agora a certeza é absoluta. Não, e fora de lá, a galera fala, porra, ele era muito feliz, ele era muito extrovertido, né? Porra, o Russo às vezes dentro metia o louco também, então, né? Por que não? Fora de campo, os caras falam mó bem dele, lá. Só não batia na mãe, porque não tava em campo. Luiz Carlos Bahia. Rapaz, teve uma hora que ele ia pedir pra sair, mas ficou até o fim. O Fumaça quase me bateu. Tira o cara, Bahia. Eu falei, como? Só se eu matar. Não é... Só se sair de maca. Uma entrevista clássica que um repórter arranca de um entrevistado, mas pro nosso estilo de investigação de guerrilha, serve muito bem. É um depoimento quase póstumo do homem que enfrentou Ronaldo Fenômeno 31 anos atrás e deixou marcas que ele não esquece. Pode até esquecer do nome, do time, mas não esquece dos socos. Enquanto eu editava esse vídeo com toda a calma do mundo, a 98 FM, uma rádio de BH, me furou e publicou um artigo contando essa história. É uma lição importante para quem faz jornalismo independente. É melhor você correr, senão pode ser que alguém passe na sua frente. Eles chegaram no mesmo resultado, mas foram por um caminho completamente diferente. Então, se você gostou dessa história e quer saber mais detalhes, vale dar uma olhada na reportagem deles. Esse vídeo foi um pouco diferente, mas o final vai ser o mesmo. Eu aqui me implorando para que você me siga nas minhas redes sociais. Siga mesmo, pessoal, por favor. Na tela o meu @_AndreiRai. Twitter, Instagram e TikTok, e lá eu publico histórias como essa, só que mais curtinhas e na vertical. E também, você que tá aqui no YouTube, aproveite e fique com os outros vídeos desse canal. Eu publiquei um outro dia que fala sobre como foi a passagem de Lothar Matheus como técnico do Atlético Paranaense. Você vai gostar, eu prometo. Fica aí, clica aqui, por favor. Rapaziada, na boa, isso daqui é uma das poucas coisas que me fazem amar o YouTube. Eu sou completamente apaixonado. Uma vez eu até cheguei na conclusão de que eu estou fadado a morrer fazendo vídeos. Porque, cara, sinceramente, eu sou tão apaixonado por essa parada aqui, de que eu fico tão feliz quando sai vídeo do Andrei, eu fico tão feliz em ver o Andrei fazendo esse tipo de conteúdo, porque é realmente uma coisa que eu sou apaixonado. Tipo assim, se isso aqui chegar em você em algum momento, Andrei, saiba que
eu tenho muito orgulho de compartilhar a mesma plataforma que você, porque os seus vídeos são tão impressionantemente bons que dá orgulho estar simplesmente na mesma plataforma, tá? Dá simplesmente um prazer muito grande compartilhar o mesmo tema, que é o futebol. Eu sou muito grato e você que tá assistindo esse vídeo aqui, eu imploro pra você, se você gostou desse vídeo, se inscreve no meu canal, deixa o like, mas principalmente, entra no canal do Andrei, deixa o like, incentiva ele a continuar fazendo esse tipo de vídeo, esse tipo de investigação, porque pra nós, a gente só tem a ganhar. Então a gente tem que incentivar esse tipo de conteúdo, esse tipo de criador. Mas de toda forma, esse foi o vídeo, história muito foda, muito bem contada, o roteiro muito bem escrito, um jornalismo muito bem feito, e eu tenho só meus parabéns a dar mesmo pra você, Andrei, sinceramente é uma coisa absurda. E você, o que você achou dessa história? O que você achou do conteúdo do Andrei? Conta aqui, você conhecia já o Andrei? Deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber se isso chegou até vocês, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e eu espero vocês em um próximo vídeo. Obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e falou!